Bom dia, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje temos o prazer de ter connosco a Ana Sofia Almeida, investigadora do INIAV e diretora do Cota Arroz. E é exatamente nesta ligação ao arroz e ao setor do arroz, tão importante para Portugal, que gostava de perguntar a Ana Sofia um bocadinho como é que tem sido este programa de melhoramento genético do arroz, que eu sei que tem tido resultados muito bons, mas que tem uma história por trás que vale a pena recordar. Olá Pedro, bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto virmos falar de arroz. Arroz é um alimento que nos diz muito, a mim e a nós todos, aos portugueses, é um alimento pelo qual nós temos um carinho especial e um sentimento até de comida de conforto e que faz parte, está muito presente na nossa gastronomia, por isso muito obrigada pela oportunidade. Falando um bocadinho da questão do arroz, portanto, o arroz, como eu estava a dizer, está muito presente na nossa vida. Nós somos os maiores consumidores da Europa de arroz e consumimos cerca de 18 quilos per capita por ano. Isto representa 4,5 vezes a média europeia, portanto, nós somos mesmo os chamados asiáticos da Europa e por isso mesmo, por este peso que tem na nossa alimentação, o setor sentiu necessidade de termos variedades portuguesas. Pronto, e nós hoje em dia já temos variedades portuguesas, mas eu acho que é importante recordarmos um bocadinho a história, como é que nós chegámos aqui, porque também como chamada de atenção para esta questão do melhoramento genético não poder ser interrompido. Então, nós tínhamos variedades portuguesas até aos inícios dos anos 90, havia variedades portuguesas inscritas no catálogo, havia algum trabalho de investigação e de melhoramento a ser feito em Portugal pelo antigo INIA e aqui no Centro de Ourizicultura, que hoje em dia é um centro de competências do arroz, é o Cota Arroz, e o que se passou foi que os investigadores que faziam esse melhoramento genético reformaram-se. E pronto. E a questão é que esta ciência não teve continuidade. Isto, até a questão do melhoramento genético é um assunto que é muito debatido hoje em dia e no mundo inteiro, porque muitas vezes atrai poucos jovens, porque nós investigadores temos muita necessidade de ter resultados rápidos, não é? E o melhoramento leva muitos anos, nós levamos cerca de 14 anos a ter uma variedade. Portanto, eu tenho um produto da minha investigação passado 14 anos. Portanto, é preciso aqui esta paciência que hoje em dia os jovens estão muito ávidos do imediato. Pronto, por isso, também, isso é outra reflexão, é outro Favas Contadas, se tu quiseres falamos sobre essa questão. Mas agora, centrando-nos no arroz, pronto, o que se passou foi isso. E então, em 2003, o Centro de Ourizicultura é transformado no Centro Operativo e Tecnológico do Arroz, no Cota Arroz, onde está toda a fileira presente. Portanto, nós temos sentados na direção do Cota Arroz a investigação, a produção e a indústria. E em 2003, esta direção, portanto, o Centro Operativo, decidiu que era necessário haver variedades portuguesas de arroz, porque não fazia sentido este hiato de 30 anos, tinha feito com que nós tivéssemos sido invadidos, entre aspas, por variedades estrangeiras, portanto, por variedades italianas e espanholas. Sendo que no arroz, então, como nós temos o arroz carolino, é muito importante... quer dizer, é uma mais-valia as variedades serem feitas cá, porque nós portugueses é que sabemos o que é o arroz carolino. O arroz carolino tem uma série de características que nós é que conhecemos, portanto, tem que além de outras questões que eu depois posso falar, de toda a vantagem que tem fazer variedades em Portugal de arroz, mas esta questão do carolino é muito... Há uma especificidade ligada ao carolino que só nós, portugueses, é que conhecemos. E então o que acontece é que... foi-se buscar a equipa que faz melhoramento genético em Portugal, que é a equipa do Bem-vindo Maçãs, a professora Margarida Oliveira, do ITQB, também para ajudar na questão das ferramentas moleculares e tal, e o Bem-vindo e a Margarida Oliveira montaram o programa de melhoramento genético do arroz. Portanto, o programa começa porque se juntaram duas valências que nós temos em Portugal. Uma, porque temos uma equipa que faz melhoramento genético de cereais autogâmicos, que é o caso do arroz, e outra porque nós tínhamos uma coleção de arroz que estava preservada no Banco Português de Germoplasma Vegetal em Braga. Portanto, aqui também a importância de nós termos as nossas coleções, os nossos tesouros. Demonstra bem a importância de ter estas estruturas e esta... Exatamente. E, portanto, estas duas situações fizeram com que fosse possível começar um programa genético. Portanto, nós tínhamos diversidade genética, tínhamos variabilidade onde ir buscar, começaram-se a fazer cruzamentos em 2004, o processo foi correndo
e foi correndo da forma normal, que é um programa de melhoramento, portanto, todos os anos é preciso fazer cruzamentos artificiais, dizer que nós fazemos melhoramento convencional, portanto, nós não fazemos arroz transgénico e, portanto, é tudo com ferramentas convencionais, e chegamos a 2017 e conseguimos inscrever as primeiras variedades portuguesas de arroz. Portanto, inscrevemos uma variedade de carolino, que é a Ceres, e uma variedade de agulha, que é o maçarico. Em 2019, inscrevemos outra variedade e, neste momento, temos 2 variedades em segundo ano de processo de inscrição. Porque, efetivamente, o melhoramento, para além de todo o processo que leva a uma homogeneização da variedade, é longo, portanto, isso tem a ver com um processo de recombinação genética e tal, até termos uma variedade estável. O processo é longo, mas depois ainda passa pelo crivo de agave. Portanto, nós... Ana Sofia, eu se calhar diria que o que têm feito é extraordinário, temos variedades nacionais, o que falta em tantas outras fileiras, mas eu diria que se calhar os portugueses desconhecem que temos variedades portuguesas. É verdade. Sabes que nós somos muitas vezes acusados de nós cientistas de comunicar mal, não é? E de comunicar mal, ou então se calhar de ter poucas oportunidades de comunicar. Por isso mesmo eu te dizia no início da conversa que é um gosto para nós falar das variedades portuguesas de arroz e falar nesta questão, nesta história, porque é verdade que a maior parte das pessoas não sabem que há um programa de melhoramento genético de arroz a funcionar e que nós temos variedades portuguesas de arroz. E o caso do arroz é um caso muito interessante, porque é mesmo aquele tipo de investigação que a sociedade civil pede, e mesmo os agricultores, ou seja, é uma coisa que vem de baixo para cima, não é? Que nós temos ouvido falar muito no último quadro comunitário na Europa, europeu, que temos que ter investigação bottom-up, ou seja, isto foi o setor que identificou o problema e disse, nós temos que ter variedades portuguesas de arroz, principalmente por causa do carolino, portanto, vamos lá buscar quem é que sabe fazer isto e vamos avançar. E esta questão do programa ser feito em parceria com o Cota Arroz e também com a DRAP Centro, porque chegou uma certa altura do programa que nós já tínhamos variedades, ainda não eram variedades que não estavam inscritas, vamos lhe chamar genótipos ou variedades futuras, que tinham que ser testadas no Mondego também, e também foram testadas no SAD. Portanto, nós criámos uma rede de ensaios de adaptação onde testamos o que pode vir a ser uma variedade de arroz nas 3 regiões produtoras de arroz. E esta questão de termos a indústria e a produção sentada connosco à mesma mesa é muito interessante porque o melhoramento é participativo. Ou seja, nós quando temos linhas que achamos que podem ser interessantes, trazemos aqui à mesa e dizemos, senhores industriais, isto interessa ao senhor consumidor, portanto, vocês estão a ver pôr este grão no pacote e senhores produtores, isto interessa, o ciclo desta linha é assim, tem estes dias até ao espigamento, é resistente a esta doença, vocês estão a ver fazer isto e levamos-los ao campo, a direção do Cota Arroz reúne de 15 em 15 dias e de 15 em 15 dias vai ao campo. Ver, porque principalmente a parte da produção, nós temos connosco 2 produtores na direção e é muito importante porque depois sabes que às vezes já é esta questão deles gostarem ou não do fenótipo, não é? A variedade até pode ser muito boa, mas se embirram porque não sei o quê, pronto. E por isso, esta é uma história muito interessante por isto também, porque nós fazemos uma investigação participada com o resto da fileira. Olha, sim, eu tenho tido o privilégio de acompanhar o trabalho que têm feito e agora, ouvindo ainda mais, fico com a certeza que de facto esta é uma fileira que tem feito um trabalho extraordinário, portanto, muitos parabéns. Obrigada. Acho que há aqui pano para mangas em termos de trabalho e sobretudo em termos também de sensibilização do consumidor nacional para estas questões, quer varietais, quer do próprio consumo do arroz carolino, que muitas vezes há até algum desconhecimento na escolha do arroz na prateleira. E, portanto, eu, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estares a partilhar aqui algum do teu conhecimento connosco e algum do teu tempo. E muito obrigado e até breve. Obrigada, muito obrigada, Pedro.